Irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21. Quero cumprimentar também quem está assistindo pelo YouTube, dizer que é uma alegria ter você conosco aqui. Te convidar a se inscrever no canal para não perder nada. Deixar o like, comentar à vontade. Gente, antes da gente ler o texto, dar uma contextualizada breve aqui. Vocês lembram que Pedro negou Jesus 3 vezes. E o Senhor, após a sua ressurreição, foi em busca da sua ovelha amada. E como bom pastor, Jesus restaura Pedro com muita sabedoria. Isso a gente pode ler do versículo 15 até o versículo 17, que é onde está relatado aquela conversa de Jesus com Pedro, onde o Senhor pergunta a Pedro 3 vezes se este o amava, e Pedro responde de maneira afirmativa. 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes. O Senhor está restaurando o coração ferido de Pedro por sua própria falha. E o Senhor está também projetando um futuro para Pedro, restaurando a esperança no coração dele, quando o Senhor diz para ele que ainda conta com ele, né? Pastorei as minhas ovelhas, ainda conto com você, você é precioso para o meu reino, para o meu projeto. Mas então, quando termina essa fase do diálogo, o Senhor continua tratando sobre o futuro de Pedro. E no versículo 18, o Senhor vai falar algo muito interessante. Eu quero te convidar a ler comigo, manter o olho no texto até a gente terminá-lo. Olha o versículo 18. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Essa é mais uma daquelas falas misteriosas de Jesus que pode ter várias interpretações. O que ele quer dizer para Pedro com isso? Isso é literal? Que Pedro era um jovem independente e velhinho ele vai ficar mais dependente? Alguém vai vestir a roupinha do vovô Pedro e vai levá-lo para onde ele não quer ir? Não quero. Vai sim, vovô Pedro. É isso que o Senhor está falando. Graças a Deus que João, que estava assistindo aquela cena e que conhecia Jesus e a Pedro intimamente, ele interpreta para a gente o que significa a fala do Senhor no versículo seguinte, o 19, olha comigo, ó. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Ou seja, quando o Senhor fala para Pedro que ele mais jovem fazia o que queria, mas mais velho será conduzido de uma forma que é contra a sua vontade, o Senhor, segundo João, que interpreta para a gente, está falando sobre a morte de Pedro. Que ele vai morrer indo contra a própria vontade, sendo forçado. Vai morrer em sacrifício, vai morrer obedecendo para glorificar a Deus. Beleza. E o Senhor falou, siga-me. E o texto vai dar uma ideia de que Jesus e Pedro estão andando, meio que se afastando dos discípulos. Só que quando isso está acontecendo, olha o que acontece, versículo seguinte, agora o 20. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava. E viu, Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Observe, eles estão andando, e sabe quando você está andando numa direção e você sente que tem alguém atrás de você, meio que de butuca assim, você sabe? Você sente um olho assim nas suas costas, assim, um negócio assim? Quando tá o Senhor e Pedro andando, Pedro diz, papai, tem alguém aqui seguindo a gente. Quando Pedro olha, tá João de butuca neles assim, ó.
ouvindo tudo. Tanto que ele anotou a conversa. Né? E eu seguindo eles. Aí o Senhor está falando sobre a morte de Pedro, o futuro de Pedro. Quando Pedro vê João seguindo, olha o que acontece. Quando Pedro viu quem? João, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Shelp? Tem que falar coisas antigas, né? Para poder, tá muito modinha, gente. Resgatar a década de 90. Quanto a você, siga-me. Outra fala misteriosa do Senhor. O que significa? Ele vai ficar vivo até que o Senhor volte? O que significa? Mas João também explica, graças a Deus. Ó, 23, ó. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor, o boato, que aquele discípulo, esse é João, não iria morrer. Por causa dessa fala de Jesus para Pedro, começou a rolar um boato que João não ia morrer, era imortal. E, como diz Sandy, o que é imortal não morre no... Então, que João ia ficar vivo até Jesus voltar. Mas João corrige o boato, ele fala que isso não é verdade. Olha o que ele fala aqui, ó. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Na verdade, João está dizendo que Jesus não está falando de fato sobre ele. Jesus está dando uma queimada, para falar coisa antiga de novo, um shelp em Pedro. Porque o Senhor falou para Pedro: Pedro, você vai morrer assim. Aí Pedro e ele, não te interessa. Se eu quiser que ele nem morra, não é problema seu, cuide da sua vida. Mas ele vai assim, eu vou morrer assim, né? E ele vai morrer como? E João, não lhe interessa. Estou falando de você. Cuide da sua vida. É isso aí. Ok, gente? Nos 2 últimos domingos, nós falamos aqui sobre Deus nos guiar. E eu creio que esse é um tema muito precioso para essa fase do ano, de avaliação do que passou e de projeção para o novo período. No primeiro domingo, nós falamos sobre um Deus que não é ansioso, que sabe o fim desde o início, mas que não costuma contar para os seus servos o fim. Assim, ele deu um spoiler lá do fim, né? Que é a vitória, para a gente ficar em paz. Mas ele não conta todo o trajeto. Ele costuma nos direcionar a um próximo passo. E falamos sobre isso e como é legal confiar no Senhor e ter uma direção de um próximo passo. Na semana passada, nós falamos que Deus muitas vezes, e na maioria das vezes, não pede a gente nada extraordinário. A direção do Senhor são para coisas muito simples. Só que quando feitas alinhadas com Ele, em obediência a Ele, tem efeitos maravilhosos. Mas geralmente não temos que nos preocupar em fazer coisas grandes. Não, a gente tem que só nos concentrar em discernir a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a vontade de Deus e dar o passo de acordo com a vontade dEle. Então, se você junta as duas coisas, Deus vai te guiar ao próximo passo. E, geralmente, é um passo simples. Não que seja fácil, mas geralmente é simples. Exige fé. Amém, gente? O que Deus te pede hoje, geralmente não exige muitos recursos. Deus trabalha com recursos que você já tem. O que Ele quer é que você dê um passo crendo nele. Agora, tem um terceiro aspecto para a gente fechar essa trilogia sobre ser guiado por Deus, que é muito precioso, que eu quero te ajudar a refletir e construir hoje. Com essas 3 compreensões, a gente pode, com a graça dele, ter um ano, eu creio nisso, guiado pelo Senhor. Amém, gente? Que é o seguinte, observe, Jesus está tratando Pedro individualmente, e eu quero reafirmar algo que eu já falei em domingos anteriores. Eu creio sim num Deus que nos trata coletivamente. Creio sim num Deus que tem um propósito coletivo para a gente.
mas que não anula as nossas individualidades e as nossas peculiaridades. Deus sabe tratar cada um de uma forma específica, justamente para o projeto coletivo funcionar. Para que uma coletividade funcione, as peças têm que ser bem ajustadas e cada uma exige um tratamento único. E o Senhor está tratando Pedro de uma maneira particular, porque é Pedro quem precisa dessa conversa e dessa restauração. Essa conversa, essas 3 perguntas não fariam sentido para Mateus, para Tiago, para Simão Zelote, mas faria sentido para Pedro. É um tratamento individual e eu quero reforçar isso. Deus tem um tratamento individual para você. Quando o Senhor está tratando Pedro, restaurando Pedro, fortalecendo Pedro, tirando Pedro da culpa, da dúvida, do medo, para um lugar de afirmação, de segurança, de fé, de esperança, aí entra um sabotador muito comum no coração de Pedro, que costuma entrar em todos os nossos corações, que é a bendita da comparação. Pedro está aqui pensando na vida dele, no que o Senhor vai fazer na vida dele. Aí ele vê João e ele dá aquele negócio que dá na gente, né? E ele? E ele? Gente, comparação é uma coisa natural. Nós aprendemos e crescemos por comparação. Mas a comparação, ela pode ser desastrosa se não for muito sábia. Porque para a comparação ser saudável, ela precisa partir de uma compreensão profunda. E aí por isso que estamos num culto falando sobre isso, porque não é só racional, isso também é espiritual, que o Senhor nos leve a essa compreensão. Uma compreensão muito profunda de como Deus nos fez de uma forma única e com um projeto único, ainda que todos vão chegar no fim ao mesmo objetivo. Porque se essa comparação não parte desse lugar, ela sempre é maligna. Ela sempre gera competição. Ela sempre gera insatisfação. Ela sempre gera inveja. Ela é desastrosa. Por exemplo, o primeiro homicídio humano, que a Bíblia registra pelo menos, é o de Caim. E você lembra que ele acontece justamente porque Caim começa a olhar para Abel e a pensar, ele é o problema da minha vida. Mas por que ele pensa isso? Ele pensa que Abel é o problema da vida dele porque ele pensa que Deus quer Abel, que Abel é o modelo e que ele é inadequado e ele não pode ser como Abel. Então Abel se torna o obstáculo da vida dele. Porque essa é a essência da inveja. O que é inveja? É olhar para alguém muitas vezes e desejar ser como ele, ter o que ele tem, só que na prática você percebe que não é. E quando você percebe que você é diferente e não consegue ser igual, você passa a odiar o outro porque acha que o ser o outro é o certo. Só que se você observar o texto desde o começo, o texto está mostrando que eles são diferentes e que foram feitos assim por um propósito, porque Deus não desperdiça nada. Provérbios 16:4 fala que o Senhor fez tudo com um propósito. Então, Gênesis 4 fala assim, que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. O primeiro era lavrador, o segundo pastor, o primeiro agricultor, o segundo pecuarista. Eles são naturalmente diferentes. Mas observe que as 2 coisas mais importantes do mundo antigo é agricultura e pecuária. E eles se completam. É bom que eles sejam diferentes, você entende? É bom. Só que quando chega a hora da oferta, Abel pega a primícia do rebanho. Essa é a questão que está clara no texto. A diferença não é o produto, mas é a forma. Abel pega a primícia do rebanho, o melhor do rebanho, e entrega como oferta ao Senhor. O texto fala que Caim pega uns frutos e entrega. Deus aceita Abel e rejeita Caim em sua oferta.
E aí Caim fica revoltado, irado, como se Abel fosse o problema, porque na cabeça dele está o seguinte: rapaz, então é para ser como ele, mas eu não consigo, o que eu produzo é diferente, eu não sou ele, então o que eu faço? Eu tenho que eliminá-lo para ser feliz. A inveja é esse sentimento de que o outro, ele traz infelicidade para você. Então, inveja não é nem querer o que é do outro de fato, é querer que o outro não tenha. É sentir inferior e querer superá-lo. Eu tenho uma parábola que eu gosto de contar sobre inveja, que num reino tinham 2 homens maus, um muito ambicioso demais e um muito invejoso. E um rei quis dar uma lição nos 2 e propôs uma competição entre eles, uma jornada longa, uma corrida com muitos desafios. E só quem ganhar, eu vou dar um baita de um prêmio. Os 2 foram, competiram. O invejoso, na força da inveja, ele ganhou. Aí o rei chamou os 2 na sala do trono e falou assim: beleza, invejoso, você ganhou, vou lhe dar um prêmio. Você pode escolher o que você quiser, mas o que você escolher eu vou dar o dobro ao outro. Agora pensa o invejoso ouvindo isso. Aí ele falou assim: fure um olho meu. Você entende? Eu prefiro não ter do que ver o outro tendo mais do que eu, porque isso me destrói, isso me consome. E inveja é muito disso, é essa comparação maligna, é não entender que o outro tem não anula em nada o que você tem, e faz, porque o que Deus faz na sua vida é muito único. E Deus fala isso para Caim, fala: Caim, por que você está assim? Você não deveria estar assim. Caim, se você agir bem, eu te aceito. Tipo assim, eu não estou querendo que você me entregue o que Abel entrega. Eu quero que você me entregue o que você tem para dar bem. Você entende? Se você olhar as ofertas na antiga aliança, tinha oferta de fruta, de verdura, de agricultura, e tinha oferta de pecuária. O que Deus pedia é que tanto uma quanto outra fosse entregue de coração, fosse entregue o melhor para o Senhor. Mas o Senhor não queria do pecuarista agricultura, como não queria do agricultor animais. O que Deus queria era que o princípio fosse cumprido. Isso que a gente tem que entender. O princípio é o mesmo, o evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma, o Cristo é o mesmo, mas as formas são diferentes. É como Paulo fala em 1 Coríntios 12, é o mesmo Espírito que atua em todos de formas diferentes. Então, a construção na minha vida será para a glória de Deus, na sua vida, para a glória do Senhor, mas por caminhos diferentes que se encontrarão no objetivo. Se eu não entendo isso, eu me sinto como alguém que não é adequado para a vida, para a existência, que é defeituoso em si, alguém que não foi escolhido por Deus para glorificá-lo. Você entende? Mas, Diogo, isso, numa linha calvinista, isso não existe? Irmão, se você está aqui, crê na palavra de Deus, isso não se aplica a você, amém? Você foi escolhido por Deus para a glória dele. Agora, Caim não pode querer ser Abel. Caim tem que ser o melhor Caim possível. Abel tem que ser o melhor Abel que ele pode ser. Porque a gente tem que entender que Deus, ele não faz as coisas para depois dar um propósito. Não é assim que Deus trabalha. Deus já cria com um propósito. Leia depois o Salmo 139. Davi falando sobre como Deus o formou, e aquilo se aplica a todo ser humano. O Senhor me formou no ventre da minha mãe, e já ia planejando os meus dias quando eles não existiam.
O Senhor tinha um projeto para a minha vida enquanto me formava. Então o Senhor já me formou de propósito. Jeremias 1,5. O que o Senhor fala para Jeremias? Antes de eu te formar, no ventre da sua, eu te separei para ser um. Ou seja, eu te escolhi para uma função antes da sua formação. Deus não é como uma pessoa que vai pintar um quadro, e nada contra esse tipo de arte também, ela é válida. Mas ela vai pintando assim, ela não sabe no que vai dar. Ela vai pintando, jogando a tinta ali. Que ela fala assim, rapaz, já está parecendo até uma nuvem. Acho que lembra uma montanha, lembra minha avó. Não. Deus tem um projeto. Fala, eu vou pintar isso aqui. É isso que a Bíblia fala sobre o Senhor. Então nada é em vão, nada é à toa, e tudo no Senhor tem um propósito, tem um porquê, tem um para quê. E é interessante que lá em Apocalipse 2,17 diz que um dia o Senhor chamará os seus, os salvos, e Ele vai dar a cada um nome exclusivo, um nome único. Um nome que ninguém conhece, um nome que aquela pessoa vai receber. O que isso significa? Significa que a mente de Deus, que é infinita, é capaz de pensar uma identidade única para cada um de nós. E se há identidade única, há propósito único, há caminho único, amém, gente? A história única. Até a relação com Ele é única. Eu acho muito interessante ali em Êxodo capítulo 6, que Deus chega para Moisés, no versículo 3, ele fala assim, Moisés, vou lhe contar um negócio. Eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas o meu nome, Yahvé, que a gente tem na Bíblia como o Senhor, geralmente, eu não revelei a eles. Olha que coisa interessante. Eu caminhei com Abraão, com Isaac e com Jacó, mas eu não me relacionei com eles nesta revelação. É o mesmo Deus, mas que se revela de uma forma diferente. Eles não conheceram Yahvé, eles conheceram El Shaddai. É o mesmo Deus, mas de uma forma diferente. A primeira vez que o Senhor falou com Moisés, Êxodo 3,6, olha que legal. O Senhor falou assim, ó, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por que ele não fala assim, ó, eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó? Por que a repetição? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu entendo nesse texto que ele está enfatizando que todos conheceram o mesmo Deus, mas com experiências únicas. Quer ver uma coisa linda? Lá em João capítulo 20, um capítulo antes do que nós lemos juntos, Maria Madalena está desolada, porque ela foi no terceiro dia tentar pegar o corpo do Senhor para dar uma caprichada nos perfumes, para demorar mais tempo antes da decomposição, e não achou o corpo. Viu o túmulo vazio, os lenços ali, né, organizadinhos, e louca, correu nos apóstolos, roubaram o corpo do Senhor, roubaram. Pedro e João vêm correndo. Quando Pedro e João chegam no túmulo, que eles veem assim, no túmulo vazio, e os lenços dobrados, aquilo para eles foi um sinal de fé, de esperança na ressurreição, e saíram animados. Mas Maria continua sem fé nenhuma, e não roubaram. Você vai embora? Ô Pedro, vai embora. Que menino doido, né? E cadê? Roubaram o Senhor, cadê o corpo do Senhor? E aí Deus manda 2 anjos para consolar ela. Ela vê os anjos falam com ela, mulher, o que procuras? Não é para o que procuras entre os mortos, aquele que vive. Mas nada, aquilo não mexe com Maria, nada, nem um pingo de fé. Vocês roubaram o corpo também? Cadê? Aí o próprio Jesus aparece e começa a falar com ela, mulher, por que você chora? E ela não reconhece e pergunta a Jesus, agora você pegou o corpo? Até que o Senhor faz uma coisa que muda tudo. Fala uma palavra que muda tudo. Quem lembra qual é? Maria.
Quando ele fala Maria, ela se estremece toda. Uma emoção forte toma seu coração, a fé reacende, ela tem a convicção de que ele está vivo e se prostra e diz: meu mestre, meu Raboni. Gente, por que aquela palavra mudou tudo? Pedra não, o túmulo vazio não mudou nada, os lenços dobrados, anjo, o Senhor falou e não teve fé. Mas uma palavra mudou tudo, porque não era qualquer palavra, era o nome dela de um jeito que só ele falava. Isso mostra como uma relação pessoal com Deus, como uma experiência pessoal com Deus, é algo transformador e poderoso. Observe que se aquela palavra Maria fosse dada a Pedro, não ia ter o mesmo efeito. A João não ia ter. Mas aquela forma de chamar o nome de Maria para a própria Maria iluminou tudo. Só ela tinha essa relação com o Senhor. E o Senhor disse que Ele é o bom pastor em João 10. E o bom pastor faz o que, gente? Chama as ovelhas como? Bora, manada, é assim? Bora, rebanho, é assim? Os ovelhas, não, ele chama pelo nome, ele conhece cada uma. Isso é maravilhoso. Não sei quem já foi de roça, de fazenda. Eu já tive esse privilégio. E você vê um vaqueiro bom trabalhando, é uma coisa linda. Porque de fato ele conhece os animais. Você fala assim: o que está fazendo? Está chamando pelo nome a vaca? É. E dá certo mesmo. Ô mochinha, essa é veaca, essa aí eu já conheço. Essa aí eu tenho que ir para cá para ela vir para cá. Essa aqui, ele sabe o jeito de cada uma. Essa, eu posso mexer nessa? Pode. Essa aí você pode mexer. Essa não mexa não. Entendeu? Ele conhece. E o nosso bom pastor conhece cada um de nós. Porque nós nascemos assim, você vê Caim e Abel, mesmo pai, mesma mãe, mas são diferentes. Quem tem mais de um filho aqui sabe do que eu estou falando. Você fica impressionado às vezes. Mas não é possível que nasceu do mesmo pai e da mesma mãe, duas criaturas tão diferentes. Aí você se pergunta: será que eu errei nesse aqui com alguma coisa, nesse aqui? Porque... Como é que aconteceu aqui? Como é que pode ser tão diferente? Vou te falar assim, você pode estar errado, mas nem sempre é sobre isso. Porque você pega gêmeos, eles têm o mesmo DNA, mas são criaturas diferentes. Tiveram a mesma criação, mesma escola, mesmo tudo. Tem gêmeo que, né? Tudo a mesma coisa, que o pai dá tudo igualzinho assim. Mas eles são pessoas completamente distintas. E Deus sabe disso. E isso foi feito pelo Senhor para a glória dEle. Isso é maravilhoso, a gente tem que compreender isso. E aí chegamos no ponto principal, que é esse de Pedro e João de volta. Gente, isso é um negócio fantástico. Porque se você parar para pensar, o que o Senhor está fazendo com Pedro aqui é muito forte. Perceba. O Senhor está aqui, Pedro, restaurou Pedro. Aqui está aqui tratando ele. Aí fala: olha, você vai morrer assim. Vão te levar, vai ser sacrificante, vai ser dura a sua morte, vai ser uma renúncia, obediência, você vai para uma coisa que não é legal, você, né? Submissão, você vai ser levado, tal. Aí o Senhor olha, aí Pedro diz: não, gente, isso é natural, eu estou aqui, uma palavra de Deus, né? Você vai morrer para a minha glória, você vai morrer me honrando, vai ser difícil, vai ser duro. Amém, Senhor. Aí quando olha para lá, está de butuca o irmão assim, ó, de butuca assim, ó. Um amigo meu íntimo, que João, antes de Jesus, era sócio de Pedro. Eram íntimos, os caras eram unidos, eram, sabe, amigão, e caminharam junto com o Senhor, faziam parte do núcleo íntimo do Senhor. Pedro, Tiago e João. Aí, natural, dá aqueles líquidos do império, assim: puxa, eu vou morrer assim.
Senhor. Tipo assim, né? Sabe para se consolar? Pô, já que eu vou morrer assim, barril, quem sabe ele não é barril dobrado? Senhor e ele. Senhor, tipo assim, né? E ele. Sabe quando o irmão vai apanhar e quer entregar outro também? É tipo isso, né? Meu pai, ele também me aprontou. Ele não quer apanhar sozinho. Aí Jesus podia falar assim, não, Pedro, é o seguinte. Jesus podia falar assim, né? Não, Pedro, fique de boa, filho. Porque assim, ele também, a gente faz isso com o pai às vezes, né? Não se preocupe com o seu irmão, não tem inveja dele não, porque ele também, olha, vai ser difícil, viu? Olha, para consolar Pedro, né? Não, Jesus não vai por esse caminho. Vai pelo extremo oposto. Ô Pedro, se eu quiser que ele nem morra, você não tem nada a ver com isso. Você percebe como isso é forte? Como isso é um arrancar completo dessa comparação mal feita, desse olhar errôneo sobre a vida do outro. É tipo o seguinte, imagina que o Senhor fala com você, ó, quem quer tomar posse dessa palavra aí, viu, para um novo agora, o Senhor fala com você assim, meu filho, eu quero te revelar uma coisa. Você a partir de agora vai ser muito pobre. Quem toma posse? Ninguém quer, né? Já quer falar de prosperidade, né? Talvez sim. Você agora vai ser muito pobre. Você agora pensa uma pessoa que vai ter dificuldade na vida para ter as coisas, sabe? Não, esqueça coisa boa, sabe assim, uma vez no ano você vai na C&A, porque durante o ano você vai comprar na barroquinha ali, aí sabe, pense assim, sua vida vai ser muito difícil. Tem gente que queria ir na C&A, né, gente? E não pode. Você vai ser uma vida difícil. Aí, só que para minha glória, meu filho, é para minha glória. Eu vou te usar assim. Através da sua pobreza eu vou gerar um testemunho lindo. Eu vou trabalhar o seu caráter. Eu vou salvar pessoas. Eu vou fazer uma coisa maravilhosa. Aí você começa a animar. Poxa, é para a glória de Deus, velho. Através da minha pobreza, o Senhor vai fazer uma obra linda. Vai ser um grande testemunho. É tipo Francisco de Assis, né? Que era um cara rico, né? E abriu mão de tudo, e aquela pobreza dele ali glorificou a Deus na época, alcançou muita gente. Eu acredito que o Senhor pode fazer isso, gente. Quem quer? Ninguém quer. Aí imagina que você está empolgado, você está animado. Você está empolgado, aí aparece seu amigão, amigo íntimo, aquele amigo sabe das caras. Aí você fica meio curioso, assim, tipo... Senhor, vem cá aí. E ele falou assim, rapaz, se eu quiser fazer ele bilionário, porque é tipo isso. Um ia morrer cedo, mal. O outro, se eu quiser que ele nem morra. Você viu o extremo disso? Por exemplo, se eu quiser fazer do seu amigão bilionário, eu não quero você triste com isso. Eu não quero você insatisfeito. Eu não quero você se comparando. Quanto a você, Jesus fala, siga-me. Aceite o que eu tenho para a sua vida. E aceite crendo que é o melhor para a sua vida. Aceite crendo no propósito que eu tenho para a sua vida. Você percebe como isso é radical? O Senhor foi radical, gente. Ele foi para o extremo, ele chocou. Pedro, se eu quiser que ele nem morra, Pedro, você continue feliz. E a única forma de eu continuar feliz, sendo que eu vou morrer de uma maneira brutal, cruel, em um tempo não tão distante, e o meu amigo íntimo não vai nem morrer nunca mais, é se eu entender que esse projeto de Deus para mim é bom. E que o que meu amigo vive não interfere em nada o que eu vivo. E gente, isso é fundamental.
para que Deus possa nos guiar, de fato. Porque enquanto você fica se ressentindo, se comparando, tentando ser o outro, competir, você não consegue caminhar de verdade, com força, com alegria, com gratidão. E não consegue usufruir de uma coisa linda, que é o quê? Que é o projeto de Deus. Existe um sabor, um projeto de Deus, que é só na sua vida. Havia uma construção que era Pedro, aquela pessoa, e a construção era aquela, um sabor único, um jeito único, e Pedro precisava aceitar e glorificar a Deus por isso, e ver a beleza disso. E creio que ele viu depois, porque mais maduro, ele vai dizer em 1 Pedro 4,10 o seguinte, que cada um administre do Senhor as muitas formas da graça, a forma que recebeu das muitas formas da graça. Pedro entendeu que a graça de Deus, a bondade de Deus, os dons de Deus, a vida de Deus, elas é presente em nós de muitas formas diferentes, que vida que flui, uma vida que aceita, administra esta graça e glorifica a Deus com ela. Porque ele entende que ele não funciona na forma do outro. Agora, isso tem que ser muito profundo, gente. Você tem que abrir mão de sucesso. Você sabe qual é o seu sucesso? É ser o que Deus te criou para ser. Se você entender isso profundamente, sua vida muda. Mas quando você não entende isso, a gente fica se sabotando. Por exemplo, até inconscientemente, eu lembro quando eu comecei a pregar, eu sempre falo sobre isso, porque para mim é muito didático. Eu comecei muito puro, muito querendo servir, mas em algum momento meu coração ficou meio vaidoso e eu queria elogio, eu queria reconhecimento. E quando você entra nesse caminho, você entra no caminho de comparação. Você começa a peraí, ou ele tem ou não tem, ou ele faz ou não faz. Aí inconscientemente você começa a buscar meio que métodos, que fórmulas, né? Como é que faz então? Porque fica parecendo, e o mundo ensina isso, que o sucesso na verdade é uma regrinha que você segue assim, assado, você aplica na sua vida e você então dá certo na vida. Não é sobre isso. Fui falar, princípios se aplicam sim. Princípios, sabedoria, palavra, sim, mas forma não. Por exemplo, uma mangueira e uma jaqueira, as duas precisam de sol, de água, de terra boa, mas a mangueira e a jaqueira nunca podem ter a mesma forma de frutificar, porque uma tem um tempo, outra tem outra, uma dá a fruta numa época, outra dá em outra, e os frutos são diferentes, amém, gente? Então, a gente às vezes está assim. Aí você é uma mangueira dizendo, poxa, eu quero dar uma jaca. Irmãos, se conforme que tem gente que não gosta de manga e glória a Deus. Diga essa mangueira aí, mangueira. Diga essa mangueira aí. Tem gente que não gosta de manga, meu irmão. Glória a Deus, é normal. Olha aí. Mas tem gente que ama manga. Para esses você foi chamado. E aceite isso. Deixe a graça. Sabe, quando eu aceitei isso foi muito bom, porque aí eu queria sucesso, aí você até inconscientemente começa a imitar os outros. Tanto que hoje, quando eu vejo essas minhas pregações antigas, algumas dessas, que eu estava imitando alguém ali, eu tenho vergonha pra caramba. Se eu encontrar o DVD, eu recolho de volta, eu compro de volta, eu tomo, roubo às vezes. Prefiro roubar até do que isso aí. Entendeu? O pastor Paulo, eu vou passar na casa dele e vou fazer um saque terrível. Ele tem uma coleção lá muito comprometedora. Se vaza na internet, isso eu tô lascado. Aí, engraçado, né? Quando é que foi que mudou para mim? Quando eu aceitei o que Deus me deu, sabe, gente? Então eu sempre digo, hoje eu prego pior. Gente, eu pregava uma oratória, uma velocidade, um negócio, tudo construidinho, tudo bem pensadinho, mas não tinha o mesmo sabor. Agora, o que eu penso hoje? Olha, gago, uma figura, você sabe, né? Mas esse saborzinho aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum.
vai. Você pode encontrar pregadores que você goste mais. Mas quiser comer esse tempero, aquele gaguinho baiano ali, não, só tem ali. Não tem, não tem. Meu irmão, há um sabor na sua vida. Há uma graça na sua vida, meu irmão. Mas você só vai vivê-la se você parar de se comparar, de querer ser o outro, de imitar o outro, de invejar o sucesso do outro, o método. Não, deixe a Deus mostrar para você como é bonito ser você. Agora, Diogo, mas peraí, eu estou confuso, porque o objetivo do Evangelho é nos fazer todos semelhantes a Cristo. Gente, ser semelhantes a Cristo é em caráter, em caráter e não em personalidade, não em forma, porque se fosse assim, era para todo mundo ser igual a Jesus, para o homem Jesus, a personalidade de Jesus, judeu, galileu do século I, falando hebraico, aramaico, né, gente? Já estava errado falar português, não. O top era falar aramaico. Por que você fala português ainda? Não era usar roupa do século I, né? Não é não? Não é. Então a gente tem que ser como Cristo. É o caráter de Cristo. Mas com formas diferentes, com frutificações diferentes, que num todo gera o grande jardim do Senhor. Isso é gostoso. Você quer ser mais uma árvore igual às outras? Não, o jardim do Senhor é diverso. E tem um fruto que você dá. Tem uma graça que você transmite. Tem um contexto que só você pode influenciar. Tem pessoas, conexões e relações que Deus confiou a você e a mais ninguém. Você entende isso? Então, o que a gente tem que fazer? Observe, lá em 2 Coríntios 3,18, Paulo fala que a nossa transformação, a nossa melhora, o nosso avanço até ser a imagem do Senhor é progressivo, ok, gente? Ou seja, não é do dia para a noite, você vai aos poucos. Se a minha transformação é progressiva e eu não devo me comparar com o outro, mas olhar para o que o Senhor tem me chamado para ser, onde que está o segredo? É eu me comparar comigo mesmo anteriormente, todos os dias. O Diogo de hoje tem que se comparar com o Diogo de ontem. E como é que eu estou bem? Se eu perceber, avanço. Quando é que eu estou mal? Se eu perceber que eu regredi. Ok, gente? Pronto. Não é em relação ao outro. O outro é o outro. É em relação ao meu eu de ontem. Isso serve para tudo na vida, na verdade, né, gente? Qualquer coisa. A pessoa posta lá, eu fiz dieta, perdi 20 quilos em uma semana. Estou com a barriga 3D, me entendeu? Meu filho, a genética dela é uma. A sua é outra. Qual o seu avanço? Se eu quero emagrecer, engordei, não estou bem. Emagreci, estou indo bem. Emagreci mais, estou indo bem. Então é com você de ontem. Amém, gente? Isso em tudo. Eu estou mais santo do que ontem, estou avançando. Estou conhecendo mais a palavra, estou avançando. Não, estou esquecendo tudo, não sei mais nada, confundo Abraão com Moisés. Estou regredindo. Você entende? Não se compare comigo. Poxa, pastor, você prega lá, você fala os versículos, eu não sei como... Sabe o que eu vivi para poder ter isso? Você não vai poder viver. O que eu vivi naquele momento que eu vivi, aquela química, às vezes não é para você. Porque a gente é muito de romantizar as coisas, né? A gente não está no bastidor das coisas. É igual a Rainha Esther, eu acho muito engraçado isso. A mulher falando assim, ó, congresso, seja uma Rainha Esther. Gerando a Rainha Esther. Vivendo o propósito de Esther. Seja uma Esther no seu tempo, uma Esther. Eu pergunto, quem aqui gostaria de ser uma Esther, irmã? Casar com um homem que tem mais de 1000 mulheres. Você só vê seu marido de caju em caju. Para entrar na sala do trono dele, ele tem que estar de bom humor. Estender o cetro dele lá. Se você não estender, você morre na hora. Você quer ser Esther? Você entende? Então ali é um contexto, uma configuração. O Senhor preparou ela
para viver aquilo aí. No fundo, sabe quem você quer ser? No fundo, você quer ser você mesmo. Agora você quer ser um você que cresce, que melhora, que evolui. E esse é o propósito de Deus para a sua vida. Eu gosto de brincar, né? Eu brinco e gosto mesmo, mas assim, lógico que na idolatria é brincadeira, né? Que eu gosto de Messi, né? Você você queria ser Messi ou não? Aí todo lerdão assim, não gosto. Vou repetir. Você queria ser Messi? Não, achei tudo lerdão assim, com a cara de lerdo dele lá. Não, eu gosto de ser eu. Agora, Diogo, você gostaria de jogar num time grande, se fosse jogador, gostaria. De ter a habilidade dele, gostaria. Mas eu gostaria de ser ele, não. Gostaria de ser Diogo, jogando bem. Você entende, gente? No fundo, eu gosto de ser eu. E no fundo, você quer ser você. Só que você quer ser você que frutifica, que é uma bênção, que ama e é amado. Amém, gente? Mas deixa eu lhe falar uma coisa, é isso que Deus quer para você também, Bion. Agora aceita. Acredita. Deixa florescer, gosta do que Deus fez na sua vida, amém? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Passe a gostar. Passe a celebrar a forma que Deus te deu. Você vê que o que eu não faço por amor para explicar a vocês, né? Falei mal de Messi, velho. Isso é amor demais. Nunca fiz isso na minha vida. Me perdoe, Messi. Tive que sacrificar o homem. Mas observe. O Senhor está falando para Pedro: Pedro, esqueça João. Nesse sentido, a gente não é para esquecer seu irmão, no sentido de cuidar. Isso aí a gente esquece, né? É engraçado como a gente é, a natureza humana é terrível, né? Quando o irmão está passando um problema, dificuldade, rapaz, eu nem soube, nem vi. Ninguém vê a dificuldade. Você mandou mensagem, rapaz, eu nem vi, mas para invejar a gente vê rapidinho. Para cobiçar, para ter raiva, né? Então você fala, olhe para o seu irmão para cuidar dele, para amar ele, mas assim, não para se comparar, porque é outro caminho, outra trajetória, outro percurso. E descubra a bênção de ser o que Deus te chamou para ser. Esse é um conselho que eu quero deixar para você, para esse novo ano, meu irmão, minha irmã. Eu tenho certeza que se você é filho de Deus, amado pelo Senhor, há um propósito bom do Senhor para você. Há bons planos, sabe? Há uma graça, há uma vida. Agora você tem que aceitar, se concentrar nela. Olha o que o Senhor está falando, Pedro. Quanto a você, segue-me. O que significa isso? Foco. Concentra. Meu irmão, vou falar uma coisa. Ano que vem, menos Instagram, né, gente? Menos vida dos outros. Se concentra no que Deus te deu em nome de Jesus. Desenvolve talentos, recursos. Eu fico tão feliz de ver Ney aqui, porque foi tão lindo isso. A gente conversando no carro, ele contando: pô, Deus me deu talento para jogar bola. Eu jogo bola, eu joguei bola profissionalmente. Eu sei jogar bola, eu gosto de bola, eu gosto de menino, eu gosto de criança. Eu quero ajudar a criança carente. E jogo bola. Eu falei, o cara tá aí, velho. Você joga bola, gosta de cuidar de criança. Vamos, Ney. Não quero. Pô, glória a Deus. Amém, gente? Então, de abril para cá, um projeto lindo nasceu. E eu tenho certeza que tem algo assim na sua vida, meu amado. Lembro de uma história que eu ouvi de uma irmã que estava sempre de mau humor, triste, zangada. Aí foi conversar com o pastor falou assim: irmã, você não tem uma coisa que você faz, você gosta de fazer? Tá lá, pastor, o que eu gosto é de bicho. Cuidar de bicho, de animal. Eu gosto de ver um bicho na rua que eu cuido, eu levo para casa. Aí o pastor disse: rapaz, por que você não cria um ministério Arca de Noé? Você vai recolher os bichos da rua tudo,
Depois a gente vai fazer um culto para adotar os bichos. Meu amigo, quando eu ouvi isso, tem uns 15 anos já tinham tido milhares de batismos de pessoas que conheceram o Senhor no culto da Arca de Noé. Uma pessoa que reconheceu a graça que Deus lhe deu e começou a usar para a glória de Deus, parou de reclamar, de murmurar, de invejar, de se comparar e começou a valorizar, a ser fiel no pouco. Parou de enterrar o talento e passou a cultivá-lo, passou a glorificar, passou a agradecer. Amém, gente? E eu acredito muito nisso. E quando você não faz isso, você está negando ao mundo algo que o Senhor depositou só em você. Amém, gente? Em você. E você não nasceu aqui à toa. Você não é... Vem cá, agora que a igreja está internacional, viu? Tem gente que é em outros países que estão vindo aqui na igreja, graças a Deus. Então, mas você não é nação onde nasceu, não está onde está à toa. Você nasceu para esse tempo, para essas pessoas, para esse contexto, com uma graça para esse tempo. Amém? Agora não deixa seu coração deslocar o seu olho. Gente, se isso não fosse tão sério, eu encerro para a gente cantar e orar. Jesus não era tão duro com Pedro. Se isso não fosse tão sério, você fala: Pedro, não te interessa, não te importa, ele pode nunca morrer. Esqueça isso, porque isso é muito sério. E o Senhor está falando para você hoje, meu querido, querida, esqueça essa comparação que você está fazendo e observa o que eu estou fazendo na sua vida e se concentra nisso e deixa isso fluir, investe nisso. Amém, gente? A vida é uma só aqui na terra, e a chance que você tem de desenvolver o que Deus colocou na sua mão é hoje, meu amado. É agora, é esse tempo, é nesse momento. Ah, não tem, vai passar, é agora. Começa a permitir que o Senhor te guie, te fortaleça, te direcione, te faça uma bênção. Deixar fluir, acreditar naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Amém, gente? E ser grato ao Senhor. Vamos cantar uma canção, orar uma canção, depois orar juntos em nome de Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. jamais. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Diga para ele isso. Sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da
ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Vou te falar. És fiel em todo tempo, sim, tu és. Todo tempo tu és Tão bom, em todo fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Eu, antes de orar, eu fico pensando no coração de Jesus, o quanto que ele amava Pedro, o quanto que ele via em Pedro uma obra tão preciosa. Mas como por um momento o próprio Pedro talvez não conseguiu ver isso, questionou e ficou insatisfeito e se comparou. E isso acontece com todos nós. Eu acho engraçado hoje que eu quisesse imitar quem eu imitava, gente. Se alguém me comparar hoje com essa pessoa, eu me ofendo. Não que eu me ache melhor do que ele, mas eu acho assim, tocha, nada a ver comigo. Sabe? E a minha oração é para que o Senhor abra os nossos olhos. A gente não vai ver como Ele vê perfeitamente, mas possamos ver mais da beleza da obra de Deus em nossas vidas. Há uma obra linda do Senhor na sua vida, meu amado. Há uma obra maravilhosa do Senhor na sua vida. Você acredita nisso? Pai querido, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor nos fez de forma única. O Senhor nos trata de forma única. O mesmo Deus, mas que foi Deus de Abraão de uma forma única, Deus de Isaac de uma forma única, Deus de Jacó com experiências que Abraão e Isaac não tiveram, Deus de Moisés se revelando com um nome novo. Tu és o nosso Pai em Cristo, mas como um pai sábio, sabe que cada filho precisa de um tratamento único, porque nenhum de nós é igual. Mas que haja em nosso coração a convicção de que os planos são diferentes, mas é o mesmo bom Deus que planeja tudo em todos. Os propósitos, as formas, os dons, a forma que a graça se manifesta é diferente, mas tudo coopera para o teu grande projeto, que é nos fazer semelhantes a Jesus em caráter, nos fazer filhos maduros, nos fazer igreja. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem para nós um projeto coletivo, que é maior do que o individual. Nós somos o teu povo, que o Senhor brilhe através de nós. Mas esse brilho não se manifestará se cada lâmpada dessa não entender a sua forma. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que nesse novo tempo que começa em breve, nós nos libertemos de toda a comparação. Ainda que o nosso próximo nem morra, e nós temos que morrer amanhã, que nós entendamos que o Senhor é bom e usufruamos do hoje que o Senhor nos deu, e te glorifiquemos com a nossa morte. Nos ensina a aceitar teus planos, teus projetos, tua forma para a nossa vida, e a fazer o melhor nela, meu Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação abundante no Santo Espírito de Deus, seja com você e com a sua casa. Por isso que eu não vou ver no culto da virada um feliz ano novo. Deus abençoe vocês com graça, com vida e com paz, em nome de Jesus. Amém, gente? Boa semana.